Bom dia, vamos começar mais um devocional. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 12. O título diz: Jesus purifica o templo. O verso 12 diz: Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então essa é a conclusão do capítulo 2 do Evangelho de João. E ele está dizendo para nós que Jesus chegou, na época da Páscoa, ele subiu a Jerusalém, como era costume de todo judeu, e Jesus encontra ali um mercado, Jesus encontra ali as pessoas comprando, vendendo, trocando dinheiro, com uma casa de câmbio, e Jesus faz um chicote de cordas e expulsa todo mundo dali. Quando a gente vai ler no Antigo Testamento, em Levíticos, a gente vai ver o Senhor falando, dando a instrução de que quando eles fossem para poder oferecer o sacrifício e a distância fosse muito grande, que eles poderiam vender aquele animal e levar o dinheiro. Quando chegasse lá em Jerusalém, eles comprassem um novo animal para oferecer como sacrifício. Porém, essa compra e essa venda deveria ser feita fora do templo. E quando Jesus chega, eles estavam fazendo o comércio dentro do templo. Não muito diferente dos dias de hoje, quando muitos fazem da casa do Senhor o comércio. Fazem leilão de dízimos e ofertas, fazem leilão de bênçãos, leilão das coisas. E isso entristece o coração do Senhor. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos para o Senhor precisa ser feito de todo o nosso coração, com entendimento, e não por ganância e má intenção do coração. Então, Jesus, ele faz um chicote de cordas, ele expulsa aquelas pessoas e ele é questionado com que autoridade ele está fazendo essas coisas. Quando ele é questionado, ele diz para eles: vocês podem destruir esse templo, que eu vou levantá-lo em 3 dias. Mas ele não falava do templo de pedras, que foi construído com 46 anos de prazo. Ele falava do templo do seu corpo, que foi morto, e justamente nessa época da Páscoa, onde eles estavam ali, que o cordeiro era imolado, o cordeiro era sacrificado, e Jesus é sacrificado, mas ele ressuscita no 3º dia. E com Jesus ali em Jerusalém,
ele curava as pessoas, ele expulsava demônios, ele libertava as pessoas das prisões, dos cativeiros malignos. E muitos, o texto diz no verso 23, muitos viram os sinais miraculosos e creram em seu nome. E creram no seu nome. E é isso que nós precisamos, de ver que aquilo que Jesus está fazendo, e continua fazendo hoje, salvando pessoas, libertando pessoas escravas de vícios, escravas do dinheiro, escravos de tantas coisas, escravos da religião. Quantas pessoas estão frequentando as igrejas, mas não muda de vida, não permite que o evangelho da verdade transforme as suas vidas. Mas Jesus veio para libertar os cativos. Que nós possamos nesse dia olhar para a palavra do Senhor e ter zelo pela casa do Senhor, fazendo da casa do Senhor verdadeiramente um lugar de oração, um lugar da presença de Deus, um lugar de milagres. Que o Senhor abençoe o nosso dia e que esse dia seja um dia produtivo para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Até a próxima. Amanhã temos capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Não perca. Deus te abençoe.